muito transparente, muito claro. Eu estou aqui desde 2019 nessa comissão, o senhor presidindo, coincidentemente, as 2 vezes. Sempre procuramos trabalhar com consenso, buscando. Teve alguns momentos que não teve jeito, né? Inclusive um deles foi aqui do lado, o senador Alessandro Vieira, que curiosamente está aqui, a questão da maconha. Foi um dia ali que eu considero que eu fiquei... Da cannabis, aquela questão para não começar o debate. Que eu fiquei sozinho ali no voto. Mas, no mais, a gente tentou fazer sempre por consenso. E ontem, coincidentemente, eu quero esclarecer ao senador Magno Malta e a senadora Damares, que é a relatora, sobre alienação parental. Ontem, coincidentemente, a gente sempre fica ali no plenário, antes de começar, eu, o senhor e o Cajuru, e como hoje, pela primeira vez, em 4 anos e meio, eu fui relator pela primeira vez da CCJ, nunca tive uma relatoria lá e sempre tive, enfim. O item 11, que é agora, eu vou ter que voltar correndo lá, nós tivemos ontem eu falei para o senhor, né, olha, como sempre estava o Francisco, que é nosso assessor, eu disse, ele fala, tem uns assuntos polêmicos, não sei o que, eu disse, fala com o Paim que amanhã é um dia especial, bro. Se puder retirar de pauta, nem vi nome do que é que seria, efetivamente. E o senador Magno Malta, coincidentemente, sentou comigo agora lá na CCJ e falou, alienação parental, hoje, na pauta. Aí eu disse, eu vou votar agora, vamos lá votar. E aí recebeu um telefonema dizendo que eu tinha pedido para retirar esse projeto, que eu sei que ele tem o maior cuidado, o maior, antes mesmo dele voltar para o Senado, ele já defendia a revogação dessa lei, que inclusive nós participamos de audiência pública aqui, com a senadora Leila presidindo, foi longa audiência pública. Eu tenho inclusive um caso de uma pessoa próxima a todos nós, que mexe com relação a esse assunto, né, que é o outro lado, né? Mas eu entendo que até quem é hoje da esquerda, que defendia isso, mudou, mas eu acredito que esse assunto, e eu não vou, senador Paulo Paim, e peço desculpa que é o senador Magno Malta, senadora Damares, eu não vou me abster com relação a esse assunto, de tirar de pauta, pedir para tirar de pauta, porque é algo que eu sei que eles estão profundamente trabalhando em cima disso. Né? Eu gostaria de fazer esse pedido, foi uma falha de comunicação, acho que foram 3 pedidos, né, secretário? Não, foram 3 pedidos de chegou aqui foi o item 5 e o 7. Pronto, foram os pedidos mais... do senador Magno Malta, de autoria, e o outro de autoria do senador Fabiano Contarato. Pronto, então eu quero fazer publicamente o pedido de desculpa, tá certo? Peço o presidente, se puder incluir na pauta, né? Porque acho que eu não quero constranger absolutamente isso. E eu acho que vai ter outras comissões para a gente poder debater, poder ver aprofundamento disso. Eu quero só deixar claro que foi num bojo, num dia hoje que culminou de ser o dia que eu vou fazer a minha primeira relatoria lá na CCJ. Senador Magno Malta. Senhor presidente, o Brasil sabe do meu cuidado, da minha luta em defesa das crianças. A alienação parental está para o Brasil como crime de pedofilia. O Brasil hoje, o mundo aboliu a alienação parental, criada por Richard Gardner, um psiquiatra americano que depois se descobre que esse psiquiatra é pedófilo, e fez a lei que encantou o mundo como se fosse a defesa das crianças e o entendimento dela. Para o senhor ter uma ideia, ao ser aprovada no Brasil, a relatora foi a deputada Maria do Rosário, que foi a público pedir perdão ao Brasil quando tomou conhecimento do que havia relatado. Alienação parental. A lei, ela começa da regra para a exceção. Não é da exceção para a regra. E todos aqueles que argumentam contra, argumentam a exceção, não a regra. Quando na CPI da
uma médica de Paulo Afonso veio aqui e fez uma acusação falsa ao esposo, um diretor da Chesf, que foi preso. E a CPI da pedofilia, com o aparato que tinha de segurança, responsabilidade enquanto CPI e a competência do Ministério Público e Polícia Federal, foi a Paulo Afonso. E descobrimos que era alienação. E essa médica, o filho que nunca foi abusado, foi devolvido. Mas para cada 1000 casos, é verdade. Nós temos hoje mais de 40 mães escondidas, com ordens judiciais para devolver filhos abusados ao abusador. Escondidas. E tem um grupo gardenista no Brasil, que aliás tem me ameaçado nas redes, e eu digo a eles que não tenho medo nem de cara feia, nem Damares, sabe? Estou pronto para eles. E tenho áudios da última reunião deles, do grupo de gardenistas, dizendo que a estratégia é o ataque a mim. Eu estou preparado, até porque, como eu tenho os áudios vindo do próprio grupo, eu sei quem é e quem são. E eu estou preparado, judicialmente, aliás. Todo mundo sabe da minha luta, da legislação que esse país tem, das mudanças do ECA, como avançamos. As operações que são feitas hoje nesse país, todas elas foram assinadas por mim na CPI do narcotráfico. A alienação parental é um crime dos crimes, como o crime de pedofilia. E o que nós estamos querendo, apesar de não ser terminativo, ela não é terminativa, ela vai para essas comissões de mérito, senador Alessandro, para poder se debater, se discutir. Senador Alessandro, que aliás, graças a Deus, é um delegado, e além dos casos de pedofilia, tem conhecimento profundo sobre alienação parental, é uma barbaridade. E tem um grupo de médicos, de juízes e psicólogas, que nós descobrimos na CPI dos maus tratos, agora diferente, em São Paulo, que só eles, esses juízes, despacham devolvendo filhos abusados para pai abusador. E é só esse grupo de psicólogas que assina esses laudos. Uma máfia. Eu jamais me meteria num assunto que eu não tivesse garantia. Magno Malta, eu já estou em condição de decidir, eu entendo, em cima de uma linha de acordo. Porque eu estou preocupado, se vocês me ajudar, tem uma série de projetos que os relatores hoje vieram, e esse item, pelo que eu entendi, já vou adiantar para Vossa Excelência, se o senador Girão, eu recebi aqui, o seu item tinha colocado junto. Eu acatei, embora ele disse que houve um equívoco do que foi constatada. Não, mas a minha intenção vai ser, se ele retirou o pedido, retira o direito, eu vou colocar de novo na pauta. Agradeço na sua palavra, ressaltando que o senador Girão sempre soube que esse projeto estava aqui e seria relatado pela senadora Damares. Não estou chamando de mentiroso, mas estou dizendo que ele sabia que estava aqui. Eu não dou ordem aleatória a assessor nenhum meu. Eu quero saber o que é meu, que tem e qual é o tema. E qual é o tema. Então, aquilo que eu luto por conhecimento, eu não escondo, vem tudo para meu rosto. Está tudo na minha cara. Eu não nego nada a ninguém, porque eu não trato com inverdade. Aquilo que eu luto é porque eu luto por acreditar e saber que existe. Está incluído na pauta, já que o senador Girão retirou. Vamos seguir a ordem dos projetos. Como todos estão aqui, todos estão com pressa, e a culpa foi de psicólogos, e em 2020 foi retirada da classificação internacional de doenças pela Organização Mundial da Saúde. O mesmo relatório do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, levada à 53ª sessão da Assembleia Geral de 14 de julho de 2023, conclama o governo brasileiro a tomar providências para revogar a lei da alienação parental, proibir o uso de alienação parental ou de outros pseudos conceitos relacionados a casos de direito de família e o emprego dos chamados especialistas em alienação parental e seus pseudos conceitos utilizados. A ONU Mulheres já havia aprovado em 2011 recomendação de que a legislação dos países signatários não admitisse
a síndrome de alienação parental como prova ou evidência em processos e audiências sobre custódia e direito de visitação. Em 2014, o Mecanismo de Acompanhamento da Convenção de Belém do Pará, da Organização dos Estados Americanos, recomendou na Declaração sobre Violência contra Mulheres, Meninas e Adolescentes que os estados signatários tomassem medidas para que os depoimentos e alegações de violência sexual não fossem desacreditados com base na síndrome de alienação parental. Em 18 de março de 2022, o Conselho Nacional de Direitos Humanos aprovou a recomendação número 6, que aconselha o Congresso Nacional a revogar a Lei 12.318 de 2010, considerando a legislação nacional e internacional sobre combate à violência contra mulheres e meninas e o reconhecimento de que o uso da síndrome de alienação parental vem afetando negativamente grande número de famílias brasileiras. Na mesma toada, o Conselho Nacional de Saúde publicou recomendação 3 de 11 de fevereiro de 2022, que também conclui pela revogação da Lei 12.318 de 2010, a Lei da Alienação Parental. Finalizando, pode-se afirmar que a revogação da Lei da Alienação Parental é tema que se encontra amadurecido para sua aprovação em curto prazo, pois é defendida por diferentes correntes políticas que integram o parlamento e é também uma manifesta vontade da sociedade. Voto. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 13.72 de 2023, que pretende a revogação da Lei da Alienação Parental. Só finalizo dizendo, senador, essa comissão já tem um parecer favorável na legislatura anterior sobre a Lei da Alienação Parental, sobre a revogação. E faço o meu voto muito consciente na direção da defesa e proteção das nossas crianças. E homenageio 3 mulheres aqui, 4. Samira, Sandra, Hélia e a Daniele. 4 mulheres vítimas da má aplicação da Lei da Alienação Parental no Brasil. Peço aos pares a aprovação do nosso voto. Ao iniciar a discussão, nós já temos 2 inscritos, o senador Otto Alencar e o senador Magno Malta. Senhor presidente, eu retiro a minha inscrição para a discussão. Senador Magno Malta, se você puder me ajudar a mim. Ajudar só para encerrar. Se for bem resumido, vai ser fácil os encaminhamentos. Eu quero deixar consignado o relatório da ONU, que diz o seguinte: recomendações. Os estados legislarem para proibir o uso da alienação parental ou procedentes desse mecanismo. E diz aqui o seguinte, para nós brasileiros, está no relatório da ONU, diz o seguinte: sim, junho deste ano, na 53ª reunião da ONU, apresentou um relatório escrito extraordinariamente pelo que está acontecendo no Brasil. A ONU missionou o trabalho da CPI dos maus-tratos infantis do Brasil. No final do item 74, a ONU escreveu o seguinte: revogada a lei que não use o termo alienação parental nem conceitos correlatos que coloca quem denuncia como louco que sofre de demência. Não, gente. Quem denuncia precisa de respeito. E são as mães. E vou dizer aos que chegaram agora e encerro. Nós temos hoje, aqui e fora do Brasil, nas nossas fronteiras, exatamente nesse momento, 46 mães, senador Alessandro, com os filhos escondidos, por ordem de juízes, senador Viana, para devolver aos abusadores. E a mim me alegro muito, porque na CPI dos maus-tratos, a senadora Damares era minha assessora, quando nós levantamos esse problema e essa identificação nessa investigação. Obrigado. Muito bem, senador Magno Malta. A matéria continua a discussão. O senador Otto Alencar estava escrito
e segundo a informação que eu tinha, ele ia pedir vista. Ele retirou a sua inscrição. A vista é regimental. Se alguém pedisse, eu daria naturalmente, e seria votado só a semana que vem. Ninguém pediu vista. Sabemos que é uma matéria polêmica. Bom, se não se habilitam aqui para pedir vista, não é o presidente que vai ter que tomar uma decisão como essa. Senhor presidente, apenas para tentar colaborar na discussão, de fato trata-se de tema bastante polêmico. Eu estava aqui acompanhando, tentando fazer a leitura completa da nota técnica do Conselho Federal de Psicologia. E esse texto, como os demais textos técnicos que pude encontrar, vão de encontro às afirmações da relatora e do autor da proposição, no sentido de que não existe consenso técnico na definição do que seria a alienação parental e que a aplicação desse conceito, sobre o qual não existe consenso, gerou criminalização da conduta de mães, especialmente de mães que fazem denúncias. O que me leva ao alinhamento com a ideia de aprovação do projeto e revogação da lei. Na mesma medida, e acho que é importante isso, que convido os colegas e sob presidência de Vossa Excelência para que se retome a discussão de uma legislação que efetivamente cuide de eventuais abusos praticados por genitores, numa medida técnica, equilibrada e que não leve a uma condução aparentemente tão negativa como essa lei levou ao longo do tempo. Então, me somo a relator e autor. Como vemos, pessoal... Só o senador está aqui ainda, não saiu. O outro saiu. Foi exatamente de Paulo Afonso, na Bahia, em que esse diretor foi caluniado por essa mãe, que era uma médica louca. E que depois o garoto foi retirado dela e entregue ao pai. Exceções existem. Vamos em frente. Eu estou tentando acelerar ao máximo. Percebo que ninguém pediu verificação, é que há um entendimento. Então a votação será simbólica. Coloco em votação o relatório favorável ao projeto. Aqueles que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. O projeto segue análise, como disse muito bem o senador Magno Malta, ainda na CAS e também na CCJ. Vamos em frente.